Seja bem-vindo ao canal O Inconsciente Desvelado. O agora não pede nada de você, só a sua atenção. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria, é algo que você pode observar agora. Existe um mecanismo silencioso que rouba sua paz todos os dias. Ele não faz barulho, não aparece nas manchetes, não é percebido como o verdadeiro problema, mas ele está presente em quase todos os momentos de tensão da sua vida. Esse mecanismo é a resistência. A resistência é o movimento interno que diz: isso não deveria estar acontecendo. É a contração sutil no corpo. É o diálogo mental que discute com o que já é. É a recusa silenciosa ao momento presente. E talvez você nunca tenha parado para perceber que, na maioria das vezes, o que machuca não é o fato em si, é a luta contra o fato. Observe isso com atenção. Quando algo acontece que você não gosta, o que surge primeiro? Uma sensação no corpo, um pensamento, uma reação. Mas quase imediatamente vem outra coisa, a negação. Não era para ser assim. Isso é injusto. Eu não aceito isso. Por que comigo? Essa é a resistência. Segundo alguns ensinamentos de Eckhart Tolle, o sofrimento psicológico nasce da não aceitação do momento presente, não do evento, mas da resistência interna ao evento. Existe o que está acontecendo, e existe a história que a mente cria sobre o que está acontecendo. E é nessa história que o sofrimento se fortalece. Imagine uma situação simples. Alguém fala algo que você interpreta como crítica. O som das palavras entram pelos seus ouvidos. Apenas isso. Vibração sonora. Mas imediatamente a mente traduz, interpreta, reage. O que ela quis dizer com isso? Ela está me diminuindo. Isso é falta de respeito. O corpo se tensiona, o coração acelera, a respiração muda. Mas pare por um instante. O que realmente está acontecendo no agora? Existem sons, existem sensações no corpo, existem pensamentos surgindo. O conflito nasce quando a mente declara: isso não deveria ter sido dito. A resistência transforma uma experiência momentânea em sofrimento prolongado. Existe uma ilusão muito forte que a mente sustenta, a ideia de que resistir é necessário para manter controle. A mente acredita que se você aceitar, estará concordando, que se permitir, estará se rendendo, que se parar de lutar, estará perdendo. Mas aceitar não significa concordar. Aceitar não significa aprovar. Aceitar não significa se tornar passivo. Aceitar significa reconhecer que algo já está acontecendo. Você não pode mudar algo enquanto está brigando com o fato de que ele existe. A resistência consome energia. A aceitação libera clareza. Quando você resiste, sua atenção fica presa na narrativa mental. Quando você aceita, sua atenção retorna ao presente. E no presente, há espaço. Observe uma situação cotidiana. Trânsito. Duas pessoas no mesmo congestionamento. A primeira aperta o volante, reclama, pensa no atraso, imagina consequências negativas. O corpo dela entra em estado de estresse. A segunda percebe o trânsito, sente o banco do carro, observa a respiração, reconhece que está parada e que nesse momento não há nada a fazer além de estar ali. O trânsito é o mesmo, o horário é o mesmo, a realidade externa é idêntica, mas internamente uma está em guerra, a outra está em paz. O que mudou? A resistência. A resistência é como nadar contra uma correnteza que já está em movimento. Você pode até avançar alguns centímetros, mas o esforço é desproporcional e o cansaço é inevitável. Aceitar é flutuar, é reconhecer o fluxo antes de agir. E há algo ainda mais profundo. Na maioria das vezes, você não está resistindo à situação, você está resistindo à sensação que a situação provoca. Você não quer sentir frustração, não quer sentir tristeza, não quer sentir vergonha, não quer sentir medo. Então a mente tenta evitar a emoção, criando explicações, justificativas, culpados. Mas emoções não pedem narrativa, elas pedem espaço. Quando uma emoção surge e você não resiste a ela, ela se move. Ela tem começo, meio e fim. Quando você resiste, ela se solidifica. Segundo alguns ensinamentos de Eckhart Tolle,
O sofrimento psicológico nasce da não aceitação do momento presente, não do evento, mas da resistência interna ao evento. Existe o que está acontecendo, e existe a história que a mente cria sobre o que está acontecendo. E é nessa história que o sofrimento se fortalece. Imagine uma situação simples. Alguém fala algo que você interpreta como crítica. O som das palavras entram pelos seus ouvidos. Apenas isso. Vibração sonora. Mas imediatamente a mente traduz, interpreta, reage. O que ela quis dizer com isso? Ela está me diminuindo. Isso é falta de respeito. O corpo se tensiona, o coração acelera, a respiração muda. Mas pare por um instante. O que realmente está acontecendo no agora? Existem sons, existem sensações no corpo, existem pensamentos surgindo. O conflito nasce quando a mente declara: isso não deveria ter sido dito. A resistência transforma uma experiência momentânea em sofrimento prolongado. Existe uma ilusão muito forte que a mente sustenta, a ideia de que resistir é necessário para manter controle. A mente acredita que se você aceitar, estará concordando, que se permitir, estará se rendendo, que se parar de lutar, estará perdendo. Mas aceitar não significa concordar. Aceitar não significa aprovar. Aceitar não significa se tornar passivo. Aceitar significa reconhecer que algo já está acontecendo. Você não pode mudar algo enquanto está brigando com o fato de que ele existe. A resistência consome energia. A aceitação libera clareza. Quando você resiste, sua atenção fica presa na narrativa mental. Quando você aceita, sua atenção retorna ao presente. E no presente, há espaço. Observe uma situação cotidiana. Trânsito. Duas pessoas no mesmo congestionamento. A primeira aperta o volante, reclama, pensa no atraso, imagina consequências negativas. O corpo dela entra em estado de estresse. A segunda percebe o trânsito, sente o banco do carro, observa a respiração, reconhece que está parada e que nesse momento não há nada a fazer além de estar ali. O trânsito é o mesmo, o horário é o mesmo, a realidade externa é idêntica, mas internamente uma está em guerra, a outra está em paz. O que mudou? A resistência. A resistência é como nadar contra uma correnteza que já está em movimento. Você pode até avançar alguns centímetros, mas o esforço é desproporcional e o cansaço é inevitável. Aceitar é flutuar, é reconhecer o fluxo antes de agir. E há algo ainda mais profundo. Na maioria das vezes, você não está resistindo à situação, você está resistindo à sensação que a situação provoca. Você não quer sentir frustração, não quer sentir tristeza, não quer sentir vergonha, não quer sentir medo. Então a mente tenta evitar a emoção, criando explicações, justificativas, culpados. Mas emoções não pedem narrativa, elas pedem espaço. Quando uma emoção surge e você não resiste a ela, ela se move. Ela tem começo, meio e fim. Quando você resiste, ela se solidifica. Segundo alguns ensinamentos de Eckhart Tolle, o sofrimento psicológico nasce da não aceitação do momento presente, não do evento, mas da resistência interna ao evento. Existe o que está acontecendo, e existe a história que a mente cria sobre o que está acontecendo. E é nessa história que o sofrimento se fortalece. Imagine uma situação simples. Alguém fala algo que você interpreta como crítica. O som das palavras entram pelos seus ouvidos. Apenas isso. Vibração sonora. Mas imediatamente a mente traduz, interpreta, reage. O que ela quis dizer com isso? Ela está me diminuindo. Isso é falta de respeito. O corpo se tensiona, o coração acelera, a respiração muda. Mas pare por um instante. O que realmente está acontecendo no agora? Existem sons, existem sensações no corpo, existem pensamentos surgindo. O conflito nasce quando a mente declara: isso não deveria ter sido dito. A resistência transforma uma experiência momentânea em sofrimento prolongado. Existe uma ilusão muito forte que a mente sustenta, a ideia de que resistir é necessário para manter controle. A mente acredita que se você aceitar, estará concordando, que se permitir, estará se rendendo, que se parar de lutar, estará perdendo.
Mas aceitar não significa concordar. Aceitar não significa aprovar. Aceitar não significa se tornar passivo. Aceitar significa reconhecer que algo já está acontecendo. Você não pode mudar algo enquanto está brigando com o fato de que ele existe. A resistência consome energia. A aceitação libera clareza. Quando você resiste, sua atenção fica presa na narrativa mental. Quando você aceita, sua atenção retorna ao presente. E no presente há espaço. Observe uma situação cotidiana. Trânsito. Duas pessoas no mesmo congestionamento. A primeira aperta o volante, reclama, pensa no atraso, imagina consequências negativas. O corpo dela entra em estado de estresse. A segunda percebe o trânsito, sente o banco do carro, observa